Se você pensa que eu detesto tudo daquele rock farofa dos anos 80 dos Estados Unidos, esse vídeo vai deixar você muito surpreso, porque tem várias bandas das quais eu gosto muito do som. Nesse vídeo aqui você vai conhecer algumas delas. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, vamos dar uma pausa nesse papo, porque eu tenho uma dica muito legal para você. Você tem a oportunidade de adquirir um dos livros mais chocantes e sinceros de todos os tempos, que é Diários da Heroína, do Nikki Sixx, baixista do Mötley Crüe. Essa edição, que foi lançada recentemente, ela foi atualizada em relação à edição original. E ela comemora 10 anos do lançamento do livro original, com novos capítulos escritos pelo Nikki Sixx, depois que ele ficou limpo das drogas. Então, é um livro muito sincero e muito degradante ao mesmo tempo, que mostra como era o retrato de toda uma cena do hard rock durante os anos 80, os anos 90. Cara, um negócio muito esclarecedor dos bastidores de tudo o que aconteceu com o Nikki Sixx. E claro que você segue o nosso canal, você tem a oportunidade de adquirir esse livro com um ótimo desconto. Basta que você clique abaixo no link ou no QR Code que você está vendo na tela, e você vai preencher o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai ter esse livro na sua coleção com 20% de desconto. É um livro extremamente revelador de como funcionava a carreira de um rockstar completamente perdido no meio de mulherada, droga, álcool, golpes de grana, um negócio absurdo. Então, não perca essa oportunidade. Novamente eu vou explicar. Clica aqui no link abaixo ou no QR Code aqui na tela, preenche o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica e você vai comprar esse livro sensacional com 20% de desconto. Tá bom? Vamos em frente com o papo. Meu amigo e minha amiga, eu dou muita risada quando as pessoas ficam indignadas quando eu meto pau naquele hard rock farofento, cheio de lantejoulas e cabelos armados, aquela farofada toda, e realmente eu critico muito isso. Só que as pessoas desconhecem que eu gosto de várias bandas daquela cena. Por quê? Porque mesmo imersas naquele universo todo, essas bandas faziam um som muito legal. E nesse vídeo aqui eu vou falar de algumas delas. Não vou falar de todas, evidentemente. Se vocês forem um pessoal bem bonzinho, pode ser que eu até faça uma parte 2 desse vídeo aqui. Claro que antes você vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos legais, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, aquela coisa toda. Mas eu separei 5 das bandas que eu gosto dentro desse universo farofento do hard rock americano, né? Somente Los Angeles, nos anos 80. A primeira, obviamente, que você já sabe quem é. Mötley Crüe, né? Eu já fiz vídeos a respeito disso, metendo pau naquele filme horroroso e tal. Mas assim, você já sabe disso. Eu gosto muito do som do Mötley Crüe. Porque mesmo que desde sempre eles personificaram aquela decadência estética, né, preconizada pelo punk, só que por um viés mais glamourizado, mais espalhafatoso, né, cheio de purpurina, aquela coisa toda. Do primeiro álbum em diante, que é esse aqui, ó, Too Fast for Love, assim, eles nunca deixaram de fazer um som bem legal nos discos, né? As canções eram bem pesadas, divertidas e sempre com bons refrãos. Refrãos. Não existe refrões, tá? Ou é refrãos ou é refrães, o termo correto. E eles tinham, evidentemente, um senso melódico totalmente pop, mesmo dentro daquela agressividade dos sons. E aí quando eles lançaram esse disco que eu mostrei pra vocês, o Too Fast for Love, em 81,
Eles, inclusive, eles deram uma lição naquela turma. Assim, tipo assim, cara, se uma gravadora não queria lançar o teu disco, trata de montar o seu próprio selo. Que foi o que eles fizeram, cara. As gravadoras não queriam assinar com eles, montaram o selo chamado... como é que era o nome? Leather Records, né? E aí eles soltaram esse disco. E na época, cara, esse disco ele fez um sucesso, um burburinho suficiente para que a grande gravadora poderosa, Elektra, resolvesse assinar, contratar os caras e relançar o disco, que é esse aqui, tá? Por quê? Porque esse disco, originalmente, ele tem uma capa diferente, tem uma música a mais, por exemplo, e esse disco foi lançado pela Elektra depois que ele foi retrabalhado, a mixagem dele, pelo Roy Thomas Baker, que era aquele produtor dos discos clássicos do Queen. Aliás, tem uma curiosidade, cara. Não sei muito bem porquê. Não sei se eu já contei isso pra vocês. A Elektra lançou esse disco aqui no Canadá com a mixagem original. Sabe, sei lá por que isso aconteceu, mas enfim. O pessoal canadense tem outra versão. Inclusive, essa versão original tem uma música a mais, chamada Stick to Your Guns. Então, e ao longo dos discos e daqueles shows espalhafatosos, né, todos elaborados por um grande estrategista que é o Nick Six, né? E a banda se tornou a epítome do hard rock de Los Angeles, né? E que depois acabou se espalhando pelos Estados Unidos, pela América, aquela coisa toda, né? E o som da banda sempre foi apoiado, assim, nas boas performances do Mick Mars na guitarra e do batera Tommy Lee, que é um batera diferenciado mesmo. E as canções são muito legais, assim, todas meio capitaneadas pelo Nick Six, né? E aí tem aquela sinergia, né? Com aquele vocal de pato esganiçado do Vince Neil, e a banda estourou. Estourou, inclusive, com esse disco aqui, ó. O Shout at the Devil. Que de uma certa forma deu o pontapé inicial para todas aquelas bandas que depois foram mais tarde rotuladas de hair metal, né? Só que de metal não tinha nada, né? Vamos combinar, né? Aí eles deram uma acalmada aqui no Theatre of Pain, né? Que é um som mais radiofônico, mais polido, mas tem umas coisas, tem umas músicas muito legais. Eu gosto desse disco. O fã do Motley Crue não curte muito, mas eu gosto bastante. Aí veio o Girls, 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 né? Que inclusive ele é cultuado aqui no Brasil, esse disco, só por causa das duas músicas que viraram o clipe na MTV, que era a Girls, Girls, Girls e a Wild Side. As pessoas só lembram desse disco por causa dessas duas músicas. Mas aí o que acontece, cara? Esses discos venderam muito bem nos Estados Unidos, mas assim, eles foram muito malhados. E foi exatamente essa preocupação com a credibilidade que eles soltaram esse disco, que é uma obra-prima, assim, do hard rock, que é o Dr. Feelgood. Não tem a sombra de dúvida disso. Aí você já sabe, eu já contei pra vocês, né? Teve um monte de confusão, aí o Vince Neil saiu, eles soltaram esse disco aqui, que pra mim é o meu favorito, que é o Motley Crue junto com o Dr. Feelgood, que é o Motley Crue com o John Corabi, que é um disco muito injustiçado. E eu também sou uma das poucas pessoas que gosta muito desse disco, que é odiado pelos fãs, que é o Generation Swine. Que é odiado por quê, cara? Porque as pessoas ficam naquela burrice de ficar comparando o disco com os discos anteriores. Se você ouvir esse disco aqui sem comparar, né, curtindo apenas as canções, você vai achar um disco bem legal, né? Aí tem o New Tattoo, tem o Saints of Los Angeles, enfim, é uma das bandas que eu gosto bastante dentro desse universo da farofada americana do hard rock. Outra banda que eu adoro desse mundo cheio de lantejoulas e cabelos armados é o Rat. Cara, o Rat é sensacional, cara. Primeiro, porque assim, a banda nunca apelou para aquelas baladas horrorosas, né? Tipo Carrie, do Europe, que é um horror. Aquelas baladas chechelentas do Bon Jovi. Nunca apelou para esse tipo de coisa. E de uma certa forma, cara, o Rat ele foi um pouco precursor das capas com modelos de garotas lindas, né? Que depois todo mundo copiou. E o Rat ele tinha um diferencial, cara. Aliás, tinham vários diferenciais, né? O vocal do Stephen Pearcy, ele não abusava daquelas tonalidades agudas. E a banda tinha
ótimos instrumentistas. Principalmente a dupla de guitarristas, cara, que era o Warren DeMartini e o Robin Crosby, que eram sensacionais. O Warren DeMartini, se você tem uma ideia, eu gosto tanto que eu tenho até disco solo do Warren DeMartini. Eu esqueci de pegar aqui. Mas assim, uma outra hora eu vou fazer um vídeo a respeito de guitarristas que você nunca deu bola e que tem um trabalho genial. Vou botar o Warren DeMartini aqui para vocês. Desde esse disco aqui, ó, esse EP, né, independente, né? Olha o visual dos caras aqui, ó. É totalmente, né, farofento. Mas assim, desde esse disco aqui é muito legal, esse EP aqui. E ele vendeu bem, e ele de uma certa forma foi uma espécie de rampa para a banda meio que vender muito dos álbuns seguintes, cara. Que é o Out of Cellar, que é um descasso, que esse disco de 84. Para mim, nesse disco tem alguns clássicos dentro desse universo do hard rock glam, né? Tipo Round and Round, Lack of Communication, Back for More. Músicas muito legais. E aí depois tem na sequência, veio na sequência outro disco que eu adoro, que é o Invasion of Your Privacy, de 85. E é muito legal, cara, porque o Rat, pra mim, eles faziam uma mistura de Van Halen com Aerosmith e tinha uma pitadinha, vez ou outra, de Judas Priest, cara, daquela fase um pouco mais pop, cara. Eu acho o Rat pra mim é sensacional. E aí, pra maioria dos fãs, eles deram uma pequena caída nesse disco aqui, ó, o Dancing Undercover. O que eu discordo completamente, porque esse disco, inclusive, ele é muito legal, ele até tá um pouco mais pesado. Mas aí a banda, ela foi abandonada pelos fãs. A banda foi abandonada, é ótimo, né? Pelos fãs, principalmente aqui no Brasil, cara, porque depois pararam de fazer clipes, né? Aquela coisa toda. E aí ninguém sacou, por exemplo, que os discos seguintes do Rat são muito bons, cara. O Reach for the Sky, de 89, o Detonator, de 1990, e também... um negócio que eu esqueci de falar. Foi a partir da turnê desse disco aqui, do Detonator, que, cara, os problemas do Robin Crosby, o outro guitarrista aqui, com cocaína e bebida, chegaram num ponto que começaram a comprometer os shows da banda. Pois é. Tanto que você tem uma ideia, cara, que eles fizeram uma turnê desastrada no Japão. Quando eles voltaram para os Estados Unidos para continuar a turnê, ele foi substituído nesse show, sabe por quê, cara? Pelo Michael Schenker. Cara, imagina você assistir um show do Rat com Warren DeMartini e Michael Schenker. Sensacional, né? Aí teve uma confusão interna muito grande. O Pearce saiu para montar essa banda aqui, chamada Arcade, que é bem legal, né? Inclusive o batera era o batera do Cinderella, que depois eu vou falar dele daqui a pouquinho. E aí veio toda aquela confusão e ao mesmo tempo, cara, o Robin Crosby, ele saiu também da banda. Ele ia montar um tal de Secret Service, mas aí ele foi diagnosticado com HIV, né? E aí, tempos depois, o Rat voltou em 97, sem o baixista Juan Croucier, que ele foi substituído pelo Robbie Crane, que era da banda do Vince Neil. E eles soltaram uma coletânea de lados B chamado Collage, tá? Tem os lados B, tem umas regravações de músicas da época da banda que eles tinham antes de ser o Rat, chamava Mickey Rat, que é um disco bem legal. E aí depois eles soltaram em 96 esse disco aqui também, que é muito subestimado, cara, que é o Rat, que também é um álbum bem bacana. Inclusive, foi uma época que o Rat, ele se aproximou um pouco da vibe do Badlands. Lembra aquela banda? Que tinha o Eric Singer na batera, o Jake Lee, o guitarrista que depois foi pro Oz, que é um som sensacional. Que pra mim, o Badlands... Aliás, tem muita gente que considera o Badlands como uma banda dentro desse universo do hard rock farofento, cara. E de jeito nenhum. O Badlands era outra coisa. Tanto que eu nem coloquei aqui... porque pra mim não faz parte desse universo. E aí 3 anos depois eles botaram mais um outro guitarrista. Inclusive nessa época o Rat estava com um quarteto, só com Warren DeMartini. E aí depois, 3 anos depois, eles botaram um segundo guitarrista,
né? Depois que o Robin Crosby morreu, que era um cara chamado Kerry Kelly. E aí o Stephen Pearcy saiu de novo em 2000 e aí ele passou a fazer shows como Rat featuring Stephen Pearcy. E aí não, é verdade, o Robin Crosby morreu em 2006. Então, resumindo, o Stephen Pearcy saiu em 2000 e aí em 2006 o Robin Crosby morreu de overdose, né? O cara não aguentou a barra. E aí continuou tendo muita confusão, cara, com processos, os músicos um processando o outro. E aí a banda ressurgiu em 2010 com um discão chamado Infestation, que é esse disco aqui, ó. Aí depois aconteceram mais um monte de confusão. Aí chegou uma época que tinham 2 Rats excursionando, sabe? Era uma doideira. Mas assim, o que importa, cara, é que os discos do Rat são sensacionais. E é realmente uma das minhas bandas favoritas dentro desse universo farofento americano. A terceira banda dessa lista vai deixar você chocado. Cinderella. Pois é, cara, eu gosto muito do Cinderella, mas com ressalvas. Mesmo com um visual extremamente ridículo, até mesmo para os padrões daquela época, o Cinderella sempre soltou discos muito bons pro estilo. Com exceção dos momentos em que eles faziam as baladas. Que as baladas do Cinderella são simplesmente pavorosas. Mas quando eles se metiam a fazer rock, né? Eles mandavam muito bem, bicho. E o líder incontestável do Cinderella, que é o Tom Kiefer, ele tinha um vocal muito característico. Ele soava como se fosse uma mistura de... Deixa eu ver... Uma mistura de Janis Joplin com Brian Johnson do AC/DC, né? E ele sempre incrementou o som da banda com umas pitadas de blues, sabe? E isso deixava o som do Cinderella muito legal, com exceção das baladas, claro. O disco de estreia, por exemplo, o Night Songs, ele já soava bem diferenciado do restante da turma. Apesar dessa capa ridícula, ele soava bem diferenciado, cara, de todos as bandas que faziam parte desse universo na época, né? Aliás, tem uma história interessante, cara. Esse disco aqui tem o batera que aparece aqui, não é o batera original da banda, é o Fred Coury. Por quê, cara? Porque o batera original da banda foi mandado embora no meio das gravações desse disco porque o cara não conseguia desempenhar em estúdio. Tanto que esse disco foi gravado por um batera muito bom chamado Jody Cortez, que é um músico de estúdio bem requisitado na época e que ele fazia parte da banda do Boz Scaggs. E aí depois esse batera foi substituído pelo Fred Coury, né? Que ele aparece na capa. Só que tem um detalhe, cara. Esse Fred Coury, ele funcionava muito bem ao vivo, mas também ele deixava muito a desejar em estúdio. Tanto é que o disco seguinte, que é esse aqui, ó, que é um disco muito legal, chamado Long Cold Winter, tem 2 bateristas tocando nas faixas. Um é o Cozy Powell, lendário Cozy Powell, e o outro é o Dennis Carmassi, que era do Montrose e na época acho que tocava no Heart, já tocava no Heart, se eu não me engano. E o que acontece? Esse disco aqui tem um monte de músicas legais, com exceção das baladas, que são simplesmente ridículas. E aí depois na sequência veio um disco muito legal também, que é o Heartbreak Station, de 89. E esse disco, ele, de uma certa forma, ele deu uma credibilidade para a banda dentro com essa sonoridade hard rock e blues dos caras, né? E finalmente, né, o batera conseguiu gravar um disco inteiro. Esse disco, para muita gente, inclusive para mim, é o disco meio Rolling Stones do Cinderella, né? E aí o que aconteceu? Na turnê, depois da turnê desse disco, o batera, o Fred Coury, saiu e o Tom Kiefer perdeu a voz, tá? Tanto que inclusive ele teve que ser operado várias vezes, e isso acabou atrasando muito a carreira da banda. E aí em 1994 eles lançaram esse disco aqui também, que é muito legal, chamado Still Climbing, né?
que manteve o som bacana que o Cinderella sempre fez, né, na parte rock. Só que esse disco, cara, ele foi lançado naquela época do grunge, né, cara? Então esse disco, muito legal, ele acabou sendo soterrado por aquele tsunami de Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, não sei o que, bababá. E nesse disco aqui, só com uma curiosidade, eu falei o negócio do batera, esse disco inteiro, o Freddie Curry tinha saído para entrar no arcade do Stephen Pearce, que eu comentei com vocês. E esse disco inteiro foi gravado pelo Kenny Aronoff, que era o batera de estúdio também muito requisitado, que era o batera do John Cougar Mellencamp, batera espetacular. De lá pra cá, eles nunca mais lançaram um disco de estúdio, porque eles fizeram um contrato em 99 com a Sony, que deu muito errado. Tanto deu errado que a gravadora despediu a banda sem lançar um disco sequer. E aí houve uma batalha judicial que durou anos, né? A banda processando a gravadora também. E nesse ínterim, eles continuaram fazendo shows, fazendo turnês, né? Até que o 2006, cara, o Tom Kiefer voltou a ter problemas com as cordas vocais dele. Foi operado de novo. E aí a banda voltou a excursionar e acabou definitivamente em 2017. Eles lançaram poucos discos, mas os discos são muito bons, com exceção das baladas, tá? Já que eu tô falando desse universo aqui, tem uma dica espetacular para você. Principalmente para você que adora esse universo do hard rock americano. Esse livro aqui, ó. Um livro de fotos e entrevistas de um cara que viveu essa época muito intensamente, era um dos fotógrafos mais requisitados daqueles tempos, que era o Mark Weiss. E ele lançou esse livro aqui, ó, A Década do Rock. Esse livro é simplesmente sensacional, cara. Não apenas pelas fotos de toda aquela turma da época, mas tem entrevistas exclusivas muito boas. Olha só, olha as fotos. Deixa eu mostrar aqui pra você. Olha essa foto do Joe Perry. Deixa eu ver aqui, ó. Umas fotos sensacionais. Olha isso aqui. E assim, o livro, cara, é de um luxo impressionante, ó. Steven Tyler. Deixa eu ver quem mais tem aqui, ó. Olha, Dee Snider. E tem... As fotos são maravilhosas. Aqui, ó. Tô mostrando aqui pra vocês, porque realmente é um livro luxuosíssimo, de um conteúdo muito legal. Aqui, ó. E, evidentemente, que você que acompanha o nosso canal, você tem privilégios aqui. Então você pode adquirir esse livro aqui com um desconto sensacional. Basta que você clique no link aqui abaixo, ou no QR Code que você está vendo na tela, e preencha o cupom de desconto, né? Com Regis Tadeu Indica, tudo junto. E aí você vai finalizar a compra com esse cupom e você vai ter 20% de desconto, cara, nesse livro. Que é realmente essencial. Aqui, ó. Olha que foto, olha essa foto do Ozzy, cara. Espetacular, né? Olha isso. E realmente esse cara era um fotógrafo brilhante, né? Aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês vocês terem uma ideia. É realmente um livro impactante, cara. É uma obra incrível. Então, não deixe passar essa oportunidade. Vou relembrar. Clica aqui no link aqui abaixo, ou clica no QR Code que você está vendo aí na tela, preenche o cupom com Regis Tadeu Indica e você vai adquirir esse livro sensacional com 20% de desconto. Tá bom? Não perca essa oportunidade. Continuando o nosso papo aqui, meu amigo e minha amiga, outra banda que eu adoro desse universo é o Great White. Meu amigo e minha amiga, o Great White, inclusive, é uma banda que não começou nos anos 80 não, cara, eles são de 1977. E eles nunca esconderam, assim, a influência bem disfarçada, mas era nítida, do Led Zeppelin e do The Who. Você tá entendendo? E os discos todos muito interessantes.
Menos também na hora que eles se metiam a fazer baladas, né? As baladas eram também muito ruins. Só que o primeiro disco deles, que é um disco de capa preta, que eu não sei o que foi que aconteceu, eu tinha esse disco em LP com a capa preta nacional, e eu acho que numa das mudanças de apartamento eu acabei perdendo esse disco. E depois eu comprei esse mesmo disco, ele foi relançado depois como Stick It Out. E vem com 5 bônus. E como o disco nacional e a prensagem não era muito legal, eu acabei desencanando de comprar. Mas se eu achar por aí, eu vou comprar novamente. Mas enfim, esse disco foi relançado depois como Stick It Out. E nesse disco, por incrível que pareça, na época, o resultado foi tão ruim que a gravadora dispensou a banda poucos meses depois que o disco saiu. E aí nos álbuns seguintes, né? Como por exemplo, esse disco aqui que é razoável, que é cadê o Shot in the Dark, né? E aí esse disco aqui é divertido, o Once Beaten e o Twice Shy, né? Nesses discos, a banda ela fez ela teve uma estratégia parecida com o que o Def Leppard fez, cara. Eles se aproximaram um pouco daquela vibe do AC/DC para tentar dar uma emplacada nas rádios. Porque eles, ao mesmo tempo, eles fizeram essa manobra, vamos dizer assim, mas eles deixaram o som muito polido. Só que foi nesse disco aqui, no Twice Shy, que eles regravaram um antigo sucesso do Ian Hunter, que era o vocalista do Mott the Hoople. E a música se chama Once Beaten, Twice Shy. Exatamente. Então, o disco anterior foi intitulado com a metade do título de uma música e foi completado com esse aqui. Só que quando eles regravaram essa música, eles fizeram um sucesso tão grande no mercado americano, que de uma certa forma acendeu a luz para eles, falando, cara, vamos investir nessa sonoridade mais rock and roll. Vamos deixar de lado um pouco esse hard rock farofento e vamos ser uma banda mais de rock and roll. E isso acabou não só norteando a carreira deles, como toda a discografia, né? Porque aí depois eles soltaram o Hooked, que é um disco sensacional. Aí vieram os outros, né? Vieram esse aqui que é muito legal, que é o Psycho City, né? E aí eu fui pegando todos, cara. Vou mostrar aqui pra você o Sail Away, o Let It Rock. Aí tem um tributo ao Led Zeppelin também, chamado Great Zeppelin, porque eles finalmente assumiram, né? Coisa. E o último que eu comprei foi esse aqui, que é o Can't Get There From Here. Tá? Aí, é isso mesmo o título? Can't Get There Is From Here. Aí, meu amigo e minha amiga, o que aconteceu? Aí aconteceu aquela tragédia que você já sabe, do show que eles fizeram em 2003, naquele local que pegou fogo, matou muita gente, 100 pessoas morreram, inclusive um dos guitarristas da banda na época, um cara chamado Ty Longley, morreu no incêndio, cara, né? E isso acabou fraturando a banda, né? O Jack Russell foi para um lado, o restante da banda foi para o outro, e aí começaram uma batalha judicial para ver quem ficava com o nome, aquela coisa toda. Então aí hoje parece que tem o Jack Russell's Great White e tem também o Great White. Para terminar, meu amigo e minha amiga, essa lista de 5, não posso deixar de colocar o Tesla. Uma banda sensacional e justamente ela é maravilhosa, cara, porque ela, ao mesmo tempo em que ela se enquadra nesse lance meio farofa, nessa cena meio farofenta, ela nunca apelou tanto em termos sônicos como em visuais. Pelo contrário, para você ter uma ideia, a sonoridade da banda era tão diferenciada dos seus pares que eu não tenho a menor dúvida, cara, que grande parte da influência dos Black Crowes veio não só dos Faces lá do Rod Stewart, mas veio também do Tesla.
E se você prestar atenção na discografia do Tesla, que é realmente sensacional, aqui, ó, você tem uma ideia, eu tenho aqui o Mechanical Resonance em vinil original americano, tenho também o Great Radio Controversy, também, deixa eu mostrar aqui mais pra vocês aqui, ó, pra você ter uma ideia de como eu gosto dessa banda. Esse acústico que é sensacional, que eu vou falar uma coisa pra vocês, esse disco acústico aqui, eu tenho quase certeza que ele foi o disco que fez com que a MTV apostasse ainda mais nesse formato aqui, cara, tá? Tem esse aqui também que é o Psychotic Supper, que é maravilhoso. Tem o Bust a Nut, que eu adoro, o Into the Now. Enfim, é uma banda que não tem muito o que você dizer no caso do Tesla, cara. A não ser o seguinte, mergulha na discografia, tá? Pode pegar tudo, porque não tem disco ruim do Tesla. Então, meu amigo e minha amiga, esses então foram os 5 nomes, né, as 5 bandas dentro desse universo do metal farofento que eu gosto, né? Claro, a grande maioria é uma porcaria. Claro, a grande maioria é uma porcaria imensa. Mas essas 5 e outras aqui que eu deixei de fora, quem sabe eu venha fazer uma parte 2, né? Se vocês pedirem aqui embaixo, nos comentários, com muita educação, eu faço uma parte 2 com mais bandas desse universo farofento que eu gosto bastante. Eu tenho certeza que você vai ficar muito surpreso. Tá legal? Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos bem legais. Eu volto em breve com mais um vídeo interessante aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para os seus amigos. Até a próxima.